Olá, meu nome é Sônia e eu faço parte do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo. E eu estou aqui em função do projeto Gotas Fraternas, que traz todas as semanas reflexões sobre os capítulos do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo 32, que tem um título forte: Cadáveres. Mas, como sempre, Emmanuel começa com um trechinho do Evangelho e vamos ver aqui qual foi o trecho que ele escolheu para falar sobre esse tema. Aí ele diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Essa passagem está em Mateus, capítulo 24, versículo 28. E aí a gente precisa ter clareza, inicialmente, dessa questão, porque ele está juntando duas coisas aqui, né? Cadáveres e águias. Só que as águias são predadores, são aves predadoras, mas de vítimas vivas. As águias não consomem vítimas mortas, só em último caso, quando não tiver mais nenhuma opção. Então, por que essa junção de cadáver com um predador de vítimas vivas, né? É porque, na verdade, a gente pode estar vivo, mas agir, pensar como se fôssemos cadáveres, né? De acordo com a nossa sintonia. Então, vamos ver o que Emmanuel vai falar a esse respeito. Então, ele começa a lição dizendo o seguinte: apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores, ou seja, uma questão interna. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos de trabalho santificante. Então, nessa lição, Emmanuel nos traz aqui a questão das águias e dos cadáveres, só que nós podemos ser qualquer um dos dois. Podemos ser o perseguido ou o perseguidor. Tudo depende da nossa postura. Mas Jesus nos alertava para que ficássemos atentos, para não ficar na inação, para a gente buscar sempre uma ação no bem, para a gente ter bons pensamentos ao invés de mágoa, de vingança, para a gente buscar a paz e não a violência, buscar o perdão e não a perseguição. Porque senão a nossa sintonia vai ficar muito negativa. E aí, realmente, nós vamos parecer cadáveres em vida, sem energia, sem a luz, sem amor. E isso é o que poderia estar nos guiando. Então, sem isso, realmente vamos parecer cadáveres. E aí ele continua. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmações desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. E é interessante, né? Porque é uma tendência que nós temos de nos colocarmos sempre como vítimas, né? A culpa dos problemas é sempre das outras pessoas ou das circunstâncias. É muito cômodo, né? Porque isso tira a nossa responsabilidade sobre os problemas que a gente está vivenciando. E também tira a nossa responsabilidade pela solução dos problemas, né? Se eu sou a vítima, não cabe a mim nada disso. Só que normalmente nós somos os grandes culpados pelos problemas que a gente está passando, porque a gente só colhe o que planta. Se alguém nos persegue hoje,
existiu uma relação entre nós antes que não foi positiva. Houve algum problema, aconteceu alguma questão que justifica de alguma forma essa perseguição. Então, o que é necessário? É necessário entrar o perdão para que isso deixe de acontecer, para que essa perseguição deixe de acontecer. Porque se não houver perdão, ou de nós para com a outra pessoa, ou da outra pessoa para conosco, isso vai se estender por séculos, essa perseguição. Só vai se solucionar quando surgir o perdão. E aí entra uma questão importante também, que é a da sintonia. A sintonia é uma questão que é falada aqui o tempo inteiro. E como é que está a nossa sintonia? Como é que a gente sabe, né? O que a gente está escolhendo assistir na TV ou nas redes sociais? Sobre o que a gente fica pensando? Sobre o que a gente conversa? Se nas coisas que a gente escolhe olhar ou falar a respeito, existe muita violência, vingança, negativismo, aí simplesmente é isso que a gente vai atrair. Jesus já dizia, a boca fala do que o coração está cheio. E aí a gente quer colocar a culpa nos outros pelos problemas que a gente tem, são os perseguidores, obsessores, os inimigos, mas eles só se aproximam da gente quando a gente dá vazão, quando a gente tem essa mesma sintonia. Então, o que está fora é relativo ao que está dentro. No que a gente está colocando foco? Que energia que eu estou produzindo? Será que eu reclamo muito, que eu critico, eu julgo muito? A gente precisa ficar atento a isso. Nosso pensamento é energia e sintoniza com todos os que vibram nessa mesma energia. Portanto, não somos vítimas de nada. Nós atraímos o que produzimos. E aí ele continua. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta, aí é uma orientação que ele traz para a gente, né, nesse final. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. E aí, de novo, né, a questão da sintonia. Então, a sintonia determina o que a gente alimenta e o que a gente atrai. E assim a gente vai ter sempre mais do mesmo. Porém, a gente pode mudar a nossa forma de pensar e de agir. E aí, quando a gente busca ser grato pelas bênçãos que a gente recebe diariamente, que são muitas, ao invés de reclamar dos problemas, que na verdade são nossos professores para a vida, quando a gente perdoa ao invés de querer se vingar, quando a gente busca orar pedindo ajuda para que a gente se melhore, para que a gente compreenda as situações que a gente está vivendo e aproveite da melhor forma, ao invés da gente simplesmente querer que tudo se resolva sem a nossa participação, e quando a gente busca estender a mão, ao invés de apontar o dedo com julgamentos, aí sim a nossa sintonia passa a ficar voltada para o bem. E isso nos eleva espiritualmente, que é isso que a gente quer muito, né? E quando a gente se eleva espiritualmente, qual é a nossa sintonia, né? A gente vai estar rodeado e apoiado por aqueles que pensam e vibram como nós, encarnados e desencarnados. Jesus, ele nos disse que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. O que significa com ele? É no caminho dele, seguindo os ensinamentos do nosso mestre.
E ele nos deixou um manual de instruções, né, para a vida, que é o Evangelho. E aí, quando a gente consegue seguir os ensinamentos dele, a nossa vida se transforma e os problemas tornam-se desafios com um aprendizado, né? Então, se nos momentos difíceis a gente conseguir pensar o que Jesus faria no meu lugar, como ele agiria, qual seria a atitude, a escolha que ele faria, a gente pode até não seguir aquilo que a gente percebe que seria o caminho de Jesus, mas a gente não pode dizer que não sabe qual é o caminho a seguir e o que é melhor fazer, como viver de um jeito cristão realmente. Então, somente o amor, a força e a alegria podem iluminar o nosso caminho, a nossa vida e a dos que vierem conosco. Muito obrigada pela atenção, muita luz e paz a todos.